Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más porque hoy tendremos un tema muy precioso de la palabra del Señor. Queremos analizar, reflexionar en Lucas capítulo de número 7, versículos a partir del 11. Y el tema es no llores. Atención. Pouco depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Iban com ele muitos de seus discípulos e uma grande companhia ou uma grande multitud. E quando chegou cerca de la puerta de la cidade, sacavam fora a um defunto, hijo único de sua madre, que era viúda. E havia com ela muita gente de la cidade. Quando o Senhor la viu, se compadeceu de ella e lhe dijo, no llores. E acercou al féretro e lo tocou. E os que lo llevavam se detuvieron. E entonces Jesús dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15. Entonces el que había muerto se incorporó y habló. Y Jesús lo dio a su madre de vuelta. ¡Wow! ¡Qué historia emocionante! ¡Qué historia impactante! Realmente es una historia que tiene que ver con nosotros. Esse é um mensagem para tu família. Esse é um mensagem para tu coração. Esse é um mensagem para a madre, para o padre, para o marido, para a esposa e para o hijo. Por isso, meus amigos, pongan atenção aqui nesta reflexão que estamos fazendo a partir deste momento. Naim era uma pequena cidade, um pueblito, realmente algo pequeno, pero um lugar bonito, tranquilo, de paz. E neste lugar vivia uma família pequena também. Uma família que estava composta de 3 pessoas, o marido, a esposa e o hijo. E uma família feliz, uma família bendecida, uma família tranquila. Pero um dia passou algo. O marido quedou enfermo. Lo llevaram a los médicos e fizeram todo o que poderiam ser, pero nada resolveu o problema do homem. E este homem, dentro de pouco tempo, morreu, faleceu. Então, a esposa viuda quedou muito triste, quedou muito abatida. ¿Por quê? Porque em aqueles dias as mulheres não tinham espaço como têm hoje. Em aqueles dias havia um preconceito com as mulheres. As mulheres não tinham direito de falar, de predicar, de negociar, de fazer comércio, nada. A mulher tinha que quedar sempre em seu hogar e sempre obedecendo ao marido. Assim que esta mulher, quando seu esposo faleceu, ela quedou muito abatida, porque pensou, minha vida se acabou, porque não tenho marido, porque sou uma viúva. Ou seja, a partir desse momento, já as pessoas já não me vão escutar, já não me vão dar atenção, ou seja, estou perdida. E realmente esta senhora viúva quedou muito abatida e triste. Só que tinha algo positivo, porque ela todavia tinha um filho. E este hijo era varón, era um homem. E então este hijo varón le dava um pouquinho mais de condições, de espaço, de oportunidades para que ela e ele então pudessem viver. E assim seguiram vivendo. Ou seja, aunque era viúva, aunque tinha esta perda muito dura do marido, ela com seu hijo único seguiu vivendo. Pero depois de um tempo, não sabemos quanto tempo passaram, esta senhora passou por outra situação difícil, porque este hijo quedou enfermo e buscaram também tratamento, remédios, médicos, clínicas, todo esto, pero nada resolvia o problema do muchacho. Finalmente, este hijo único também morreu. Que tragédia! Morreu o marido e agora muere o hijo único. Assim que esta senhora viúva já estava sofrendo por ser viúva, agora estava passando por outra tormenta terrível porque seu único filho estava morto. Então, sua esperança se foi, as possibilidades humanas se acabaram, as portas se cerraram e ela pensou, bueno, então todo se acabou para mim porque já não tenho marido, já não tenho filho, já não tenho família, já não tenho nada, sou uma miserável, sou uma pessoa castigada por el Senhor, estou perdida, pensava esta senhora.
Y entonces agarró al cuerpo de su hijo muerto y con la ayuda de todas las personas de la ciudad, formando una multitud, llevaron el muchacho para el cementerio para ser sepultado. Y mientras llevaban, pasó algo, pasó un milagro, algo extraordinario. En aquel día, en aquella hora, Jesús salió de Jerusalén y con sus discípulos caminó muchos kilómetros para llegar a esta pequeña ciudad llamada Naín. Y cuando Cristo llegó a Naín, justo estaba pasando el culto fúnebre, o sea, estaba pasando el servicio de funeral. Y es interesante saber y destacar que la visita de Cristo era una visita programada, era una visita intencional. Cristo tenía una intención. Y yo me pongo a pensar, que Cristo maravilloso eres nuestro Salvador, porque salió de Jerusalén para visitar a esta señora, una ciudad pequeña, una mujer viuda, una señora triste, una señora derrotada, una señora sin esperanza ninguna, no tenía dinero, no era rica, no tenía posición, no tenía nada, pero Cristo fue a donde ella estaba para darle una bendición. Ese es nuestro Salvador maravilloso, que siempre extiende su mano para bendecirnos. A pesar de que nosotros no merecemos y también a pesar de que nosotros tenemos un montón de problemas, pero Cristo siempre estará con su mano para bendecirnos. Y cuando Cristo con sus discípulos llegaron a Naín, justo estaba pasando el servicio para el sepultamiento del joven. Y Cristo para todo lo que estaba pasando, todo se para por un instante, porque Cristo llegó. Y cuando Cristo llega, entonces todo lo que está pasando tiene que parar. Y cuando Cristo mira esta situación, Cristo ve tres situaciones distintas. Una mujer que estaba llorando, desesperanzada, triste, derrotada. Una mujer que lloraba, tenía depresión, tenía estrés, tenía problemas emocionales y problemas también físicos y espirituales. El otro, había un joven muerto, siendo llevado al cementerio. Y mirando al otro lado había una multitud que acompañaba todo el servicio, todo el programa. Y Cristo mirando las tres situaciones. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Quién Cristo atendería primero? Si fuera usted atendería a quién primero. ¿A quién usted daría atención en primer lugar? ¿Al muerto? ¿A la madre que lloraba mucho? ¿O a la multitud? ¿Qué piensa usted? Bueno, Jesús no quedó en duda en ningún momento. Cristo primeramente fue a la madre, a la mujer, a la viuda. Cristo fue a ella. Mira lo que dice Lucas capítulo de número 7 y vamos para el versículo de número 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mira, no llores. Cuando Cristo mira a esta señora, la madre, la viuda, y dice, no llores, esta frase de Cristo não era uma frase comum qualquer. Estas palavras de Cristo eram palavras poderosas de vida, como as palavras usadas para criar o mundo em Gênesis. Como Cristo dizia, haja luz e hubo luz, produzca a terra tal coisa e produzia. Ou seja, Cristo tem poder em suas palavras. As palavras de Cristo são poderosas. E Cristo mirou esta senhora que estava depressiva, que estava acabada, destruída, e então Cristo disse, não chores. Esse não chores significa que Cristo estava dando a ela um sentimento de paz, de segurança, de esperança e de salvação. Cristo estava acalmando seus sentimentos e sanando suas heridas emocionais. Cristo estava sanando sua depressão e fortalecendo a fé e a esperança desta senhora. Este não llores de Cristo é muito mais profundo de lo que tu e eu podemos imaginar. Porque Cristo um dia chorou também em la muerte de Lázaro. Outra vez chorou mirando a la ciudad de Jerusalém. Cristo sabe o que significa derramar lágrimas. E há um texto bíblico que diz que o llanto pode durar uma noite, pero a alegria vem por la mañana. ¿Viste? Ou seja, há uma promessa. E há outra promessa extraordinária aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. Mira, o texto diz, e Deus enjugará toda lágrima de los ojos de ellos,
y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Assim que há uma promessa em que Cristo vai enxugar todas nossas lágrimas. E quando Cristo mira esta senhora e diz, não chores, Cristo estava dando um mensagem poderoso. Essa senhora cobrou ânimo, quedou contenta, feliz, fortalecida. A esperança volviu a seu coração. Em seguida, Cristo mira ao muerto, ao jovem, e Cristo dá uma ordem e diz, jovem, eu te mando, levántate. E o muerto ressuscitou. O muerto ressuscitou assim, de uma, ao toque rápido, obedecendo a voz de Cristo. Increíble, impressionante. Aí eu me pongo a pensar, não? Que Cristo é este que é sensível para com uma senhora que estava chorando. E Cristo, de maneira muito amorosa, de uma maneira muito sensível, toca esta senhora com seu amor, com sua graça e com sua misericórdia. Pero ao mesmo tempo, Cristo é poderoso, é extraordinariamente poderoso e dá uma ordem a um defunto, dizendo, jovem, eu te mando, levántate. Que impressionante, me encanta ver a Jesus a hacer as duas coisas. E quando o jovem ressuscitou, então todo o que passou allí impactou a multitud e Cristo alcançou a todos. Impressionante. Mi querido amigo e minha querida amiga, estou falando a uma senhora que está desesperada, estou falando a um jovem que está espiritualmente muerto, estou falando a um homem que já não tem forças, estou falando a uma família que está passando por uma destruição, que está passando por uma perseguição, que está passando por uma herida terrível, por uma crise sem nunca na história. Ou seja, nós estamos falando a pessoas que estão passando por situações muito semelhantes, derramando lágrimas, não está alcançando dormir de noite, não tem paz no coração, não alcança ter tranquilidade, há um sentimento terrível, há uma herida em tu alma, há uma herida em tu pecho, há sentimentos estranhos, pensamentos estranhos, e tu estás lutando, has perdido um membro de sua família, has perdido tu saúde, has perdido tu esperança, e tu estás praticamente derrotada. Ei, minha querida irmã, ei, meu querido irmão, levanta a cabeça, Cristo está aqui, passando por aqui, para bendecir, para derramar graça sobre você. Mientras hablo eu, o Espírito de Deus, o Cristo Jesus, está com a mão sobre tu cabeça e sobre tu casa e sobre tu família e sobre tu coração. Amém? Eu vou orar por ti. Esteja segura que Cristo está a seu lado para bendecir-te a ti e a toda tu família. Vamos a orar. Padre querido, graças por este mensagem, graças por esta promessa, graças por Cristo maravilhoso. E entregamos nosso coração, nosso hogar, nossa família em tus manos. Em el nombre de Jesus. Amém. Amém. Alabado seja Deus. Por favor, há que ser membro desse canal. Há que fazer clique dizendo me gusta. Há que compartilhar este vídeo com seus amigos. Há que fazer tus comentários aqui neste canal. E, por favor, busque uma igreja adventista. Busque um pastor adventista. Os ancianos nossos. E seguramente os hermanos e pastores te ajudarão em la preparação para a vida eterna. Bendiciones. Nos vemos no próximo vídeo por la gracia del Senhor. Amém.